sou muito feliz de estar aqui no meio de tantas pessoas que buscam o coração de Deus há muito tempo, que querem algo de Deus e que nesta tarde larga tanta coisa em casa, deixa tantos afazeres para estarem aqui nesse lugar para ouvir a voz de Deus. Eu estou feliz porque 20 anos não são 20 dias. 20 anos esse ministério tem feito diferença nesta cidade e nesta nação, porque uma intercessão, uma oração, ela move os céus. Querido, essa mesa precisa ficar do lado de lá da cadeira. Isso, obrigada, viu? Isso. Uma intercessão move os céus, move o coração de Deus. E muito feliz de saber que homens quiseram vir também. Homens, cadê vocês? Pois é. Quando a pastora Fátima falou que os homens queriam vir também, que abriu, eu falei, glória a Deus. Porque o reino de Deus é chegado para os homens também. Não é? E Deus quer fazer algo conosco aqui nessa tarde. Antes de iniciar, porque eu não sei como vai terminar, só Deus sabe, eu quero te contar que eu trouxe materiais. Dentre os materiais eu trouxe livros, e livros que são muito úteis para quem gosta de trabalhar com cura e libertação. Uma apostila, que é um curso inteirinho, que durou meses, e condensamos aqui na apostila o tema. São vários temas, estudo profundo da palavra de Deus. Também um livro que chama Manual de Guerra. Manual de Guerra é próprio para quem quer ingressar nessa área, quer trabalhar com libertação, tem interesse, não é, em aprendizado para poder ser instrumento de Deus na vida de outras pessoas como libertador. E Quebrando Paradigmas sobre Heranças Espirituais é o meu último livro, o último que eu lancei. E foi tão rápida a saída desse livro que já estamos na 3ª edição, lançado há pouco tempo. Porque esse livro, ele desmistifica muitas coisas que nós aprendemos no passado a respeito de maldições hereditárias, a respeito de heranças espirituais. E nós precisamos quebrar paradigmas. Quebrar paradigmas é desmanchar estruturas que nos impedem de ver a verdade. Quebrar paradigmas é fazer odre novo para receber o vinho novo. E Deus quer fazer isso, Ele quer limpar famílias, Ele quer limpar cidades, edificar cidades antigamente assoladas, destruídas de geração em geração. Eu falo que tratar de heranças espirituais é propiciar ao Senhor e ao Espírito Santo que não falemos mais de maldições hereditárias, mas de bênçãos hereditárias. Porque nós arrancamos as coisas velhas, e aí verdadeiramente as coisas velhas se passam, e tudo se faz novo, porque podemos começar um tempo novo, uma nova época. Amém? Eu quero ofertar esses 3 livros aqui para a pastora Fátima. Eu pedi ao Senhor algo muito especial para essa tarde. Eu sei que muitos de vocês seguem o meu canal oficial no YouTube, pastorataniatereza.com. E eu tenho pedido, quantos aqui seguem o meu canal? Ó, isso é a coisa mais linda do mundo, né? E eu tenho pedido às pessoas para darem preferência para o canal oficial de um pregador. Quando alguém recebe de Deus uma revelação, e ele coloca no canal dele no YouTube, de graça, porque todo mundo pode ir lá e acessar. Algumas pessoas capturam aquela mensagem e abrem os seus próprios canais para terem notoriedade, até monetiza para recursos financeiros entrarem. E eu penso assim, nunca estiveram na presença desse pregador, nunca intercederam por ele, nunca fizeram absolutamente nada em favor do ministério deles, mas querem ter uma notoriedade com o nome do outro. E aí eu digo que isso é uma pirataria gospel.
Por quê? Porque todo recurso investido no canal do pregador, ele se transforma em benefício para missionários participarem de eventos, ele participa de obras que ele faz para poder levar adiante o reino de Deus. E quem captura mensagens de um pregador e bota no seu próprio canal, ninguém sabe o que faz com os recursos que entram. Então, dê preferência para o canal oficial. É Tânia Tereza Oficial, tudo meu está sendo colocado ali. Alguém pode enfeitar um pouquinho e colocar no seu canal, mas o conteúdo é o mesmo e o conteúdo foi dado por Deus para nós, para compartilhar com a igreja. E quando eu vinha, eu pensei, Deus, eu quero uma palavra nova. Eu quero algo novo, um vinho novo para dar para essas mulheres que, algumas delas há 20 anos estão trabalhando como pastora Fátima, e outras estão há menos tempo, mas estão no mesmo caminho, na mesma vibe. E o Senhor me deu algo novo. Você conhece muito o texto. Se você não estiver com sua Bíblia na mão, não se preocupe, porque a fé não vem pelo ler, a fé vem pelo ouvir. Nem vem pelo procurar, vem pelo ouvir. Então escute a palavra do teu Deus. Jesus, ele fez um sermão na Bíblia. Ele fez algumas orações, ele instruiu algumas pessoas, ele contou mistérios do reino dos céus, ele veio para delegar autoridade aos homens, veio para salvar os homens, veio para tantas coisas, e vamos falar sobre isso no decorrer da palavra. Mas ele fez um sermão, uma pregação. E é dessa pregação que eu tiro alguma coisa para nós nesta tarde. É a oração do Pai Nosso. Jesus diz assim, a partir do versículo 9 de Mateus 6. Ele já ensinou muitas coisas antes de chegar nesse ponto. E olha, ele fez o Sermão do Monte sentado, por isso que eu vou sentar daqui a pouco. Ele sentou e ensinou o povo. Ele disse assim, a partir do versículo 9, portanto, vós orareis assim, Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado aos nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Amém. E depois ele faz uma pequena observação, porque se, é uma condicional, se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celeste vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, tampouco vosso Pai vos perdoará as vossas ofensas. E quando vínhamos para cá, a pastora Fátima contou-me que muitas ligações ela recebeu, muitas expectativas havia no coração das pessoas para esse dia. Ela disse, alguns estão buscando cura de enfermidades. Algumas pessoas estão em estado muito grave e vão até lá para receber uma oração. E o meu coração começou a saltar. E aí outras pessoas vêm para receber instrução de libertação e o meu coração saltou mais ainda. E outras pessoas que ouviram os seus vídeos e foram abençoadas, querem aprender mais ainda. E eu perguntei para a pastora Fátima, quantos dias eu tenho para pregar, então? Mas o Senhor me deu graça. Eu quero começar com o começo da oração. Jesus chega e diz, orareis assim. Ele instrui uma oração, ele ensina uma oração. Por que ele fala orareis assim? Porque ele chegou num tempo em que o farisaísmo, a religiosidade, a forma como as pessoas se dirigiam a Deus,
Colocavam Deus no alto e sublime trono, majestoso, poderoso, tremendo, grande, El Shaddai. Mas não o chamava de Abba Pai, não o chamava de papai. Um dos confrontos que Jesus teve com os fariseus, com os religiosos, era justamente apresentar Deus como Pai. Ele fala na hora da esmola, você não precisa fazer alarde, o vosso Pai, que vem em secreto vai te recompensar. Na hora do jejum, não precisa fazer cara comprida, nem deixar de banhar-se. O vosso Pai, que vem em secreto, te recompensará. E ele começa a usar a figura de Deus como um Deus Pai. Quando ele fala a parábola do filho pródigo, ele fala para confrontar os fariseus. A parábola do filho pródigo está em Lucas 15, e ela começa, o caput, a cabeça de Lucas 15, começa com os fariseus criticando Jesus, porque anda com pecadores, come com eles. E Jesus responde para os fariseus através de parábolas. Parábolas eram historinhas, pareciam do cotidiano, historinhas que pareciam simples, coisinhas corriqueiras, mas que continham mistérios do reino dos céus. Um dia, um discípulo perguntou, por que o senhor fala através de parábolas? Ele disse, porque não é a todos que é dado a conhecer os mistérios do reino dos céus, não é a todos, mas a vós eu explico. E aí ele ia explicar o que eram parábolas. E para responder à crítica do fariseu, que ele andava e comia com pecadores, ele fala em parábolas. E ele fala a parábola da ovelha perdida, da dracma perdida e do filho pródigo. E na parábola do filho pródigo, ele não está falando de alguém que desviou-se, até porque não existe desviado, existe morto. O seu irmão estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. Ele não fala para mostrar a história de alguém que saiu dos caminhos do Senhor e voltou, mas ele fala para confrontar os fariseus, que tinham Deus não como Pai, mas tinha Deus como Deus, porque a parábola do filho pródigo era para enfatizar o outro filho, era para enfatizar o filho que estava no campo, que quando volta, que vê o irmão arrependido, enciumado, ele diz para o pai, eu te sirvo há tantos anos, e você nunca me deu nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos? E a resposta do pai é, meu filho, quando ele diz, eu te sirvo há muitos anos, ele está dizendo, eu sou teu servo. Quando ele diz, eu te sirvo há muitos anos, ele não sabe que ele está falando com o pai, ele acha que ele está falando com um senhor. Eu te sirvo há tantos anos e você nunca me deu nenhum cabrito para comemorar com os meus amigos? E o pai responde para ele, meu filho, tudo que é meu é teu. Você é meu filho, portanto é meu herdeiro. Se sois filhos, sois herdeiro. Ah, Jesus veio. E essa foi a causa. Se você pegar, e eu como juíza já peguei várias vezes, se você pegar o cerne da condenação dele, a raiz principal da acusação é porque dizia que ele era blasfemo, porque dizia que era filho de Deus. E eu quero dizer uma coisa para você, tudo que o diabo quer é que você não se veja como filho de Deus. O diabo trabalha 24 horas por dia para que você seja a serva maravilhosa, que trabalha, que tem um ativismo fora do comum, mas que nunca sente aos pés do papai, do Abba Pai. Nunca escute a voz do papai, nunca sinta o toque do papai. E Deus quer ser pai do Gênesis ao Apocalipse. No livro de Gênesis, ele faz a terra, o planeta, coloca um filho lá. E Adão não é um jardineiro do Éden. Adão foi colocado lá como filho de Deus, porque está escrito. Evangelho de Lucas 3:38, Adão, filho de Deus. Filho de Deus. E o homem perde a filiação. Por causa do pecado, o DNA foi mudado. O DNA de ser imagem e semelhança de Deus acabou. E aí, ele tem um DNA de malignidade, do pecado. Mas Deus não desiste do homem, envia o filho, e o filho foi preparado antes da fundação do mundo. O Cordeiro de Deus foi separado e preparado antes da fundação do mundo. Quando ele ora a oração sacerdotal, ele fala, Pai, glorifica-me com a glória que eu tinha antes da fundação do mundo. Na carta aos Efésios está escrito que
Bendito nosso Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que antes da fundação do mundo nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais e em Cristo Jesus. Nos deu o destino de filhos em Cristo Jesus. Então, antes dele dizer, haja luz, ele disse, haja cruz. Ele proveu o Cordeiro de Deus que tira o pecado do homem antes do homem pecar. Melhor antes de fazer o homem. E aí, ele vem em carne. E ele vem em carne por várias razões. Ele vem em carne porque um espírito sem um corpo é ilegal na terra. Eu tenho dito isso nas minhas pregações. O Espírito Santo precisa de um corpo chamado igreja. Jesus precisa de um corpo de uma carne humana. Os demônios precisam de corpos para incorporar. E Deus trabalha pela instrumentalidade de pessoas. E o diabo também. Um espírito sem um corpo não age na terra. Ele precisa de corpos. Jesus vem em carne, por isso, vem em carne também para trazer a autoridade do céu para a terra. A autoridade que foi tirada do Éden. Desde o Éden, Adão recebe autoridade para botar o inimigo para correr. Não executou a autoridade. Ele deixou o inimigo entrar no jardim e o inimigo entrou e fez o que fez. Mas quando Deus fala para ele, guarda o jardim, guarda. Você guarda as suas coisas, porque tem ladrão. Guarda o jardim. E Adão não guardou. E Deus retirou a autoridade. Você não vai ver no Velho Testamento inteirinho ninguém com autoridade no mundo espiritual. Até que vem o Filho de Deus em carne. E aí lá no Jordão, na hora do batismo, quando o Pai fala do alto, esse é o meu Filho amado, em quem me comprazo, e o Espírito vem em forma de pomba, a Trindade se junta na terra, e a autoridade volta para a terra. E a partir dali, Jesus pode ter enfrentamento com o mundo espiritual. Só a partir dali foi lhe dada a permissão para encontrar-se com o diabo. O Espírito levou ao deserto para esse encontro. Só a partir dali a autoridade espiritual volta para a terra. Então Jesus vem também para trazer autoridade. E essa autoridade é que traz o reino dos céus. O evangelho começa com João Batista dizendo, arrependei-vos, o reino dos céus é chegado. Jesus está na terra e essa autoridade vem para a terra porque ele agora está revestido dela, cumpriu-se a profecia de Isaías 61, o Espírito de Deus veio e tudo aquilo que estava profetizado para pregar, curar, trocar choro em alegria e libertar cativos e oprimidos do diabo, começa a acontecer, e Jesus começa a expulsar demônios, e aí os fariseus criticam, dizem, esse cara tem parte com o diabo, e ele diz, olha, se eu expulso demônios pelo dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado, o reino de Deus é chegado, só os filhos de Deus, só os filhos de Deus têm autoridade para enfrentar Satanás. Por isso que está escrito, ele veio para os seus não o receberam, mas tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A saber, os que creem no seu nome, filhos de Deus são empoderados. Filhos de Deus representam encrenca para Satanás. Filhos de Deus nascem da barriga da mulher, mas nascem da água e do sangue depois. E nesse novo nascimento, onde ele nasce da água e do sangue, ele é revestido de uma autoridade que vem do céu. Lá no Éden, quando Deus fala, da barriga da mulher nascerá aquele que pisará a cabeça da serpente. Todo mundo pensa que ele está falando só de Jesus. Não, ele está falando de todos os filhos e filhas que nascem de barriga de mulher,
mas que depois nascem da água e do sangue, e se tornam filhos de Deus, e se tornam empoderados da terra, e podem pisar a cabeça da serpente. Você se lembra dos 70? Porque depois dos 12, ele escolheu outros 70. E os 70 voltam, Lucas 17, Lucas 10, 17. E os 70 voltam de uma missão, de pregar o evangelho de aldeia a aldeia, de cidade em cidade. E dizem, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Jesus responde, eu vi a Satanás caindo do céu como um relâmpago. E eis aí vos dei autoridade, dei, para pisar de serpentes e escorpiões. E sobre todo o poder do inimigo. A profecia no Éden é que da barriga da mulher nasceria o que pisaria a cabeça da serpente. E os 70 nasceram da barriga de mulher, mas nasceram da água e do sangue. E por isso tinham autoridade para pisar a cabeça da serpente. Pai nosso que estás nos céus, é nosso Pai. O diabo quis destruir a nossa história de várias maneiras, nos leva ao pecado, nos leva àquilo que vai ferir o coração de Deus, perdemos o alinhamento com o céu, mas Ele enviou o Filho dEle, e vem em carne na cruz do Calvário, risco escrito da minha dívida, paga minha dívida. A oração, como é que ela diz mesmo? Perdoa as nossas dívidas. Será que é dívida bancária que está falando aqui? Será que é cartão de crédito? Claro que não. Perdoa as nossas dívidas. Jesus vem para riscar o escrito da dívida, que era contra nós. Jesus vem para pagar a conta, essa é a verdade. Eu devo uma fortuna, não tenho tostão para pagar, e aparece um benfeitor, e ele quer pagar a minha conta. Agora tem um pequeno probleminha, eu que sou devedora, eu posso concordar ou discordar que alguém pague a minha conta. Eu posso escolher dever para o banco. Ué não, aqui em Minas é uai. Uai. Eu posso escolher dever para o banco, porque com o banco eu negocio taxa de juros, eu negocio prazo, eu refinancio dívida. Eu não quero que outra pessoa pague a minha conta. Mas como, Tânia, você enlouqueceu? Apareceu alguém que quer pagar a sua conta, para você não dever mais nada. Ele quer pagar a sua conta, pegar o escrito da dívida e rasgar. Ele quer rasgar o escrito da dívida. Ele quer rasgar. Ele quer rasgar. Aí você às vezes pergunta para uma pessoa, você quer o sacrifício de Jesus? Quer recebê-lo como Senhor de sua vida? Quer recebê-lo como Senhor e Salvador? Ele riscou o escrito da dívida que era contra você. E a pessoa fala, vou pensar. O Pai quer perdoar as nossas dívidas. Ele quer perdoar as nossas dívidas. Jesus não veio para condenar o mundo que já está condenado. Ele veio para salvar o mundo. Naquela cruz ele fez-se homem para pagar a dívida do homem. Ele nunca pecou. Ele é santo, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele abriu mão da sua glória, ele abriu mão do seu poder, da sua majestade. Ele deixou o melhor lugar do universo, o lugar de Filho de Deus, revestido de glória e majestade, de unigênito do Pai. E ele veio em carne para pegar o pior lugar do universo, tornar-se maldito no meu e no seu lugar. Que loucura é essa? Quando em Filipenses, capítulo 2, a partir do versículo 5, fala que ele subsistia em forma de Deus, mas humilhou-se, tornou-se figura humana, subsistir em forma de Deus. Como é que é subsistir em forma de Deus? Como é forma de Deus? Figura humana eu sei como é. Como é forma de Deus? Olha, é quase que impossível imaginar. Quando Daniel viu a figura dele naquele jejum de 21 dias. Vou te dar de tarefa, estuda Daniel capítulo 10, as margens do rio Tigre. Ele viu o Senhor, e ele viu um que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de uma multidão. E Daniel caiu como morto quando viu. Não aguentou ficar em pé.
Depois, tem outro que encontrou com ele glorificado, com a glória que ele tinha antes da fundação do mundo. Saulo de Tarso. Saulo, na estrada de Damasco, encontra-se com ele, perseguidor dos cristãos, perseguidor do cristianismo. O próprio Senhor Jesus vai pregar para Paulo, e Paulo diz assim, ainda era Saulo: indo eu ao rei, fazendo a defesa, indo eu ao rei, caminho afora pela estrada de Damasco, eis que vi uma luz mais resplandecente que o sol, e caindo eu por terra, ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? O que ele viu mesmo? Uma luz mais resplandecente que o sol. E o que aconteceu? Caiu. Daniel caiu, ele caiu também. E tem outro que viu, João. João viu. João viu na ilha de Patmos. João viu, João andou com Jesus 3 anos. Jesus tinha 12 apóstolos, tinha muitos discípulos. Dos 12 apóstolos, ele tinha 3 mais chegados, que era Pedro, Tiago e João. E dos 3 mais chegados, ele tinha um mais chegado, que era João. João era o discípulo amado. João tem tanta convicção dessa intimidade, que ele mesmo fala de si próprio: eu sou aquele que Jesus amava. Ele andou com Jesus 3 anos. Você vai ficar comigo 3 horas e nunca mais vai esquecer dos meus cachinhos dourados. Nunca mais vai esquecer que eu morro de calor quando eu estou pregando. Parece que eu estou fazendo uma academia de ginástica, pastora. A sensação que eu tenho é que eu estou puxando ferro. Parece que eu estou com 200 quilos aqui. Eu começo a suar mais do que se eu corresse 3 quilômetros. Você nunca mais vai esquecer de mim. A pastora Tânia dançou lá em cima com as mulheres. Botaram uma cadeira, ela nem sentou. Se o joelho doeu, eu sento. Se não doeu, eu não sento. Porque eu tenho uma cabeça de 30, mas eu tenho um corpo de 70 e tenho um joelho operado. De vez em quando, ele dói. Meu filho falou assim para mim: mãe, compra um joelho novo. Como compra um joelho novo? Ele falou: mãe, no Mercado Pago tem tudo, compra um joelho. Eu falei: de jeito nenhum, vai vir o joelho xing-ling, que ajoelhou em diante de outros deuses, e eu não quero o joelho de Mercado Pago, deixa o meu mesmo. Se eu precisar, eu vou botar uma bengala cheia de oncinha assim. João andou com ele 3 anos. Mas quando viu, glorificado, ressuscitado dentre os mortos e já glorificado, sabe o que João diz? Eu vi um que tinha olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, vestes talares, estava cingido com um cinto de ouro, e a sua voz era como de muitas águas, e tinha uma luz mais resplandecente que o sol. É assim ele glorificado. E a palavra de Deus diz que ele abriu mão de tudo isso e tornou-se figura humana. Para quê? Para quê? Para morrer na cruz no meu lugar, para riscar minha dívida, para pagar minha conta. O que ele teve em troca? Uma renca de pecado, só isso, que foi o meu pecado. Ele teve em paga o quê? Ele teve em paga ficar separado do Pai. Porque enquanto o meu pecado estava sobre ele, o Pai não chegou perto dele. Por isso o grito dele é: Deus meu, por que me desamparaste? Mas ele teve uma recompensa, sim. A palavra de Deus diz que por causa disso, porque ele se humilhou, tornou-se figura humana, por causa disso o Pai o exaltou sobremaneira. Ele deu um nome que é sobre todo nome, diante do qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Ele é o Senhor. Perdoa as nossas dívidas, Pai. Assim como, diga assim como. Sabe o que quer dizer assim como? É uma medida. Eu passei o dar-nos o pão no osso de cada dia, porque isso a gente vive pedindo. A gente vive pedindo. O pão nosso de cada dia é as nossas necessidades. Jesus falou: se buscar primeiro o reino dos céus e a sua justiça, não vai faltar nada disso. Não vai faltar o que vestir, o que calçar, o que comer, não vai faltar.
É o pão nosso de cada dia. Mas agora eu estou pedindo perdão dos meus pecados. Eu estou pedindo perdão sem o qual eu vou para o inferno. Sem o qual eu vou ficar separada de Deus eternamente. Eternamente. O que é morte, igreja? Morte é separação eterna de Deus. Morte não é ficar num caixão, pastora, de olhinho fechado? Não. Aquilo ali é só o corpo que acabou e vai voltar para o pó. Quando o homem morre, o corpo volta para o pó, o espírito volta para Deus que o deu, se ele fizer aquilo que ele deve fazer. Se ele desejar Deus, se ele entregar isso para Jesus. A palavra de Deus mostra o plano de Deus. E os pensamentos de Deus são melhores do que os nossos. O Senhor quer que vivamos com Ele eternamente. Por isso Ele enviou o Filho para salvar o mundo, não é para salvar meia dúzia do mundo. Enviou para salvar todos, para que nenhum pereça, para que todos se salvem, para que todos vivam com Ele. Mas aquele que não recebe o Filho, não vai viver com Ele. Ele veio para os seus não receberam, tantos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Eu me torno filha, a minha carta de adoção é assinada quando eu recebo o sacrifício da cruz. Gálatas 4, a partir do versículo 4, diz assim: vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. Para isso, para recebermos a adoção de filhos. E continua o texto: e porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho. Cantamos aqui: vem Espírito, vem Espírito. O Espírito habita nos filhos. Ele habita em mim, em você. Ele habita em mim para fazer tantas coisas. Para me dar dons, para me dar revelação das coisas espirituais. Para me mostrar os mistérios do reino dos céus. Mas a principal obra do Espírito Santo, sabe qual é? É me ensinar a dizer: ah, papai, meu pai, meu pai, meu pai. Vindo à plenitude do tempo, Deus enviou o seu filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, para resgatar os que estavam debaixo da lei, a fim de que recebêssemos a adoção de filhos. E porque vós sois filhos, Deus enviou ao vosso coração o Espírito do Filho que clamava: Pai, de sorte que não sois mais servos. Não sois mais servos, está escrito, mas sois filhos. Não sois mais servos, mas sois filhos. E se sois filhos, sois herdeiros. Tudo que ele conquistou na cruz é direito nosso, é nossa herança. Na cruz tem cura de enfermidade, sim. Na cruz tem libertação contra as obras das trevas, sim. Na cruz tem rompimento com as maldições, sim. Mas tudo é para filho. Sois filhos, logo sois herdeiros. Ah, se você está buscando alguma coisa do reino dos céus, se você está buscando uma nesgazinha dessa herança, uma presença de Deus, uma intimidade com Deus, é para filhos. Mistérios do reino dos céus, eu quero aprender, pastora, é para filhos. Se você está buscando autoridade contra o império das trevas, para poder chegar em casa, botar o pé na varanda e falar: Satanás vai saindo porque eu estou chegando, não cabe nós dois aqui. É para filho. É para filho. Aliás, tudo que existe no mundo espiritual, que está provisionado, desde antes da fundação do mundo nas regiões celestiais, é para os filhos. Nós fomos predestinados para sermos filhos. E eu não estou falando da predestinação que algumas pessoas pregam em alguma teologia de predestinação. Estou falando que quando Deus nos fez, o destino que Ele nos deu foi para sermos filhos. Só não somos se não quisermos. Só se escolhermos errado, aí o corpo volta para o pó e o espírito viverá eternamente separado de Deus. Morte é separação de Deus.
Morte é separação de Deus. Deus não quer isto. Ele não nos fez para sermos separados dele. O desejo do coração dele é continuar sendo pai. Por isso que o último livro da Bíblia, que é Apocalipse, no penúltimo capítulo, no capítulo 21, versículo 7, está escrito assim: o vencedor herdará todas essas coisas. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. Está escrito filho. O vencedor herdará todas essas coisas. Eu lhe serei Deus e ele me será filho. O projeto de Deus é que você seja vencedor, vencedora. O projeto de Deus é que você vença o inimigo, que as obras do inferno sejam destruídas. Diga comigo assim: para isto o Filho de Deus se manifestou. Para destruir as obras do diabo. Ele não veio para contemporizar com as obras do diabo. Ele não veio para nós ficarmos aqui churumingando e sofrendo na carne as coisas que o inimigo apronta. Ele veio para destruir as obras do diabo. E quando ele vem, que ele começa a fazer o diabo recuar, o reino de Deus é chegado. E aí eu quero dizer para você, esse trabalho de libertação que temos feito há quase 40 anos, tem nos ensinado tantas coisas, mas principalmente, que o que precisamos saber mesmo é quem nós somos, em quem nós temos crido, para nós levantarmos a nossa bandeira de filhos de Deus, sairmos do lugar onde o inimigo nos engana, nos mente. Hoje foi cantado um louvor aqui, eu falo que é a minha cara, parece demais comigo. Louvor da Voz da Verdade, o irmão cantou. Ele está por aí, o irmão? No fim vai cantar de novo, viu, meu irmão? Nós vamos quebrar paradigmas. Aquilo que parecia impossível, aquilo que parecia não ter saída, aquilo que parecia ser minha morte, mas Jesus mudou minha sorte, sou um milagre, estou. Deixa eu falar, só tem um reparo. Pode aplaudir. Só tem um reparo a fazer, ou melhor, uma advertência. Quando você fala de sorte, você fica imaginando aquele tipo de sorte que você aprendeu que a oposição é o azar, o antagonismo é o azar. Sorte ou azar? Não, essa sorte que está na palavra, quando Deus fala: buscar-me-eis, me achareis de todo o vosso coração, serei achar de vós, farei mudar a vossa sorte. Ele está falando mudar o seu destino. Você foi destinado para ser filho de Deus. Por algum nocaute de Satanás, você perdeu essa posição, mas Jesus nocauteia Satanás e você pode voltar. E você pode voltar. Agora, aquilo que eu e você conhecemos como sorte e azar, aquilo é luz e trevas. Aquilo é ação de luz e de trevas. Quando Jesus, ao final dessa oração, ele fala: livra-nos do mal. Não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. Ele não está falando de azar, não existe azar. Quando ele ora a oração sacerdotal, que ele diz: Pai, não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. Ele está falando do mundo espiritual. Ele está falando da ação maligna. Ele está falando de luz e trevas. Na carta aos Hebreus, no capítulo 5, a partir do versículo 13, 12, 13, o autor fala que nós temos que desenvolver espiritualmente, para discernir bem e mal. Eu estou te dando 3 textos bíblicos que falam de mal. Jesus, orando, nos ensina, nos ensina a pedir: livra-nos do mal. Depois ele orando, fala para o Pai: eu não peço que os tire do mundo, mas os livre do mal. E na carta aos Hebreus o autor fala: olha,
Você precisa ter discernimento espiritual para discernir bem e mal. Discernir bem e mal. Discernir luz e trevas. Discernimento é espiritual. Para ser mais precisa, o texto diz assim: vocês estão precisando de leite ainda, como se fossem meninos. Quem se alimenta de leite é criança, é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido, a comida grossa, é para os adultos, para aqueles que pela prática não é teoria. Para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas. Que faculdades são essas? Intelectuais? Não, intelectuais é estudando que você adquire. Física? Não, física é na academia de ginástica. É para aqueles que têm as suas faculdades exercitadas. Exercício de alguma coisa. Do quê? Faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal, luz e trevas. Identificar o que provém do império das trevas e o que provém do reino da luz. O dia que Jesus foi criticado porque expulsou o demônio de um menino que era mudo, e o mudo falou porque o demônio que era mudo. Lucas 11 está narrado esse episódio. E ele foi criticado como se tivesse parte com o diabo, por isso que tinha autoridade. Ele disse, não. Um reino não se divide, Satanás não expulsa Satanás. Se eu expulso demônios com o dedo de Deus, é porque o reino de Deus é chegado. E em seguida, ele fala, vindo um valente bem armado, tem em segurança os seus bens, mas vindo, porém, um mais valente do que ele, amarra-o, tira-lhe os despojos em que confiava, arranca o que ele tem preso. E depois Jesus dá uma frase, ele diz, quem não é comigo é contra mim, e quem comigo não ajunta espalha, quem não é comigo é contra, e quem comigo não ajunta espalha. O que ele está dizendo? Ele está falando que há uma ambivalência de reinos, império das trevas e reino da luz, e não tem meio termo, ou estado um lado, ou estado o outro. Vamos imaginar que essa cadeira faça divisão entre dois reinos, aqui o império das trevas, e aqui o reino da luz, ou está aqui, não tem meio termo, não tem meio do caminho, ou o império das trevas, ou o reino da luz. A conversão é exatamente o resgate do império das trevas para o reino da luz. E Jesus diz, quem não é comigo é contra mim. Então não tem zona neutra. Ou você está com Jesus ou está contra ele. Não, pastor, eu não estou contra, nem a favor, muito pelo contrário. Não existe isso no mundo espiritual. Quando você discerne luz e trevas, você vai ver que o inimigo vem para matar, roubar e destruir. Mas Jesus vem para que tenhamos vida e a tenhamos em abundância. João 10:10, o ladrão não vem senão somente para matar, roubar e destruir. Jesus é quem fala, mas eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. E aí junta com outro versículo, para isto o Filho de Deus se manifestou, para destruir as obras do diabo. Então tem dois reinos e um quer destruir o outro, mas quem acaba destruído é o que queria destruir o outro. Porque o poder de Jesus é superior. Pastora, Satanás tem poder? Tem. Ele tem, se ele não tivesse, ele não faria o estrago que faz na terra. Não colocaria tantas pessoas em enfermidades graves, leitos de morte. Não separaria tantas famílias. Não levaria os filhos para as drogas, para a prostituição. Ele tem poder, sim. Jesus fala 2 vezes que ele tem poder. Jesus fala quando os 70 voltam possuídos de alegria, que dizem, Senhor, em teu nome os demônios se nos submetem. Ele diz, Satanás caia do céu como um relâmpago, eu vi, e eis aí vos dei autoridade sobre acima, sobre todo o poder do inimigo. O inimigo tem, mas você tem autoridade mais do que ele. É sobre, é acima. E outro texto que Jesus fala que Satanás tem poder é quando se encontra com Saulo de Tarso, na estrada de Damasco. Saulo conta,
Ouvi uma voz que me disse: Saulo, Saulo, por que me persegues? Dura coisa é recalcitrares contra os aguilhões. E eu respondi: quem és tu? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Mas levanta-te, porque para isso te apareci. Para te constituir ministro, para arrancar as pessoas das trevas para a luz. Do poder de Satanás para o poder de Deus. Arrancar. É o chamado de Jeremias, é o chamado de todo aquele que nasce de novo. Qual é o chamado de Jeremias? Arrancar, derrubar, arruinar, destruir e edificar e plantar. Você tem que tirar tudo que estava nas mãos do inimigo. Tudo. Por que eu estou falando isso para você? Porque na oração do Pai Nosso, ele fala: livra-nos do mal. Ele deu autoridade ao homem. A autoridade que ele recebeu, ele delegou. Eu, quando falo uma matéria que eu dou no SILC, Seminário Intensivo de Libertação e Cura, tem gente aqui que já foi para o SILC, você precisa ir. O SILC é um seminário profundo, 5 dias, imersão total, palavra de Deus, atendimento. E quando eu dou aula de autoridade espiritual, eu cito Belo Horizonte, sabia? Porque eu quero mostrar o que é autoridade delegada. Eu quero mostrar que mesmo sendo pequenos, nós temos uma autoridade delegada sobre o poder do inimigo. Aí eu falo que vem um caminhão, vem uma jamanta com um bloco de mármore em cima, descendo a rua Amazonas. Quem não conhece Minas vai perguntar onde é. Minas Gerais. BH. Vem o caminhão descendo a rua Amazonas, com aquele peso enorme, com aquela força enorme. E tem uma velhinha querendo atravessar a rua. E o guarda olha para aquela velhinha e fala: coitada da vovó, ela não vai aguentar andar até o sinaleiro, até o semáforo, eu não sei como é que chama aqui em Minas, até o sinal, cada lugar chama do jeito. E aí ele fala: fica aqui, vovó, eu vou parar o trânsito para você atravessar. Aí ele vai para o meio da pista, coloca o apito na boca, estende a mão. E o motorista do caminhão tem que parar. Ele tem que parar, ele tem que botar o pé no freio, ele tem que reduzir a marcha, canta o pneu, mas ele tem que parar. E aí eu pergunto, por que ele para? Se o guarda é um homem de 80 quilos e tem toneladas aquele caminhão. E se o caminhão passa em cima do guarda, vai fazer um hambúrguer de asfalto? Por que ele para? Ele para porque quando ele vê, aquele guarda, sabe o que ele vê? Ele não vê um homem de 1,80 m, 80 quilos. Ele vê uma autoridade delegada por um poder. Tem um poder. Tem um poder que é o Estado, e o Estado pode fazer um tanto de coisas. O Estado pode multar, o Estado pode tirar a carteira de motorista, pode prender motorista, pode tirar o caminhão. Então ele para porque tem um poder por trás. Quando você se levanta com autoridade na terra, tem um poder por trás. E esse poder é de alguém que está à destra do Pai. E que tem olhos como chama de fogo, pés como bronze polido, voz como de muitas águas, uma luz mais resplandecente que o sol. É esse que o inimigo vê quando você fala em nome de Jesus.